TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 16 de junho. E nesta edição, o Brasil cria 85 mil postos de trabalho em abril. Três Rios e Paraíba do Sul têm saldo positivo e Petrópolis recua na geração de empregos. Defensoria ajuiza ação contra o município de Petrópolis após elevador Nelson Saerp quebrar. Obras da UPA de Teresópolis estão em fase de ampliação. E o diálogo com o objetivo de destacar a carreira política de Heloísa Helena. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, justamente nesta terça-feira, dia 16 de junho. E olha só, gente, nós começamos a nossa edição de hoje do programa falando sobre a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que ajuizou uma ação civil pública contra o município de Petrópolis após o elevador do Hospital Municipal Nelson de Saerp quebrar na última quarta-feira, dia 10. De acordo com a Defensoria, o problema expõe pacientes a riscos concretos de agravamentos clínicos e compromete também o fluxo hospitalar. Na última quarta-feira, dia 10 de junho, a pane no elevador impediu a realização de um cateterismo em uma idosa de 77 anos internada em estado grave. Com isso, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ingressou com uma ação civil pública contra o município de Petrópolis para garantir o funcionamento seguro e contínuo do Hospital Municipal Nelson de Saerp, uma das principais portas de entrada da rede pública de saúde da cidade. A investigação realizada pela Defensoria Pública constatou que a atual paralisação do elevador do Hospital Nelson Saerp não se trata de um fato isolado, mas sim de um problema estrutural e reiterado que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos, com diversos episódios de paralisação. Segundo a Defensoria, a situação expõe pacientes a riscos concretos de agravamento clínico, compromete o fluxo hospitalar e destaca a fragilidade estrutural que se arrasta há anos sem solução definitiva. Esta não é a primeira vez que o elevador quebra. Em fevereiro deste ano, o mesmo problema aconteceu e, naquela ocasião, a falha impediu que pacientes tivessem alta e fossem internados. Se trata de um único elevador do hospital, que é um hospital vertical, portanto, o único meio de acesso para pessoas acamadas, pessoas com dificuldade de locomoção para os pisos superiores e também dos pisos superiores ao térreo. A paralisação do elevador provoca um efeito em cadeia na rede de atendimento. Além da situação dos pacientes, exames e procedimentos são adiados ou cancelados, como aconteceu no episódio mais recente. O resultado, segundo a Defensoria, é a redução da rotatividade de leitos e o aumento da pressão sobre os setores. Além disso, a Defensoria busca uma reestruturação desse equipamento de saúde para que se possa ter um plano B, como, por exemplo, a construção de uma rampa externa de acesso, já que, em caso de uma emergência, fatalmente dezenas, centenas de pessoas ficarão presas nos andares superiores. Quem também acompanha a situação é a Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de Petrópolis. O problema foi alvo de recomendações por parte da entidade e de apontamentos, inclusive, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o CREMERG. A Defensoria solicita ao município um plano para garantir o atendimento aos pacientes afetados e que o elevador seja efetivamente reparado, sob pena de multa diária de R$10 mil. O órgão também pede que a Prefeitura apresente um cronograma com previsão orçamentária e um plano para a implementação de uma alternativa estrutural de acessibilidade. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o elevador do Hospital Municipal Nelson de Saerp foi consertado e está funcionando normalmente. Segundo a pasta, o município busca recursos para a modernização do equipamento. Em relação à ação, a Prefeitura disse que ainda não foi citada.
Diante do histórico de recorrentes panes, a Defensoria também pede a condenação da Prefeitura com pagamento de R$10 milhões por danos morais coletivos. Segundo a Defensoria, o valor possui caráter pedagógico e busca reparar os impactos causados à coletividade pela precarização do serviço público de saúde. A ação tramita na 4ª Vara Civil de Petrópolis. E agora, mudando de assunto, vamos para a área do trabalho. Isso porque dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que o Brasil criou 85.888 postos de trabalho com carteira assinada em abril. O resultado representa a diferença entre as admissões e desligamentos e é 63,9% menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado. As cidades da nossa região de cobertura, Três Rios e Paraíba do Sul, apresentaram um saldo positivo de empregos formais, enquanto aqui em Petrópolis, na sede da TV Correio da Manhã, a gente fechou o mês com um resultado negativo. Olha só. O saldo também ficou abaixo do observado em março desse ano, quando foram criadas mais de 227 mil vagas formais. Entre os setores que mais geraram empregos em abril estão os serviços, a construção civil e a indústria. Já o comércio e a agropecuária encerraram o período com saldo negativo. No acumulado dos 4 primeiros meses do ano, o país soma quase 700 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Apesar da desaceleração na geração de empregos em nível nacional, os números mostram realidades diferentes nos municípios da região. Enquanto algumas cidades registraram avanço nas contratações, outras terminaram o mês com saldo negativo. Em Petrópolis, o mês terminou com um saldo negativo de 13 vagas. A construção civil e a indústria tiveram desempenho positivo, mas as perdas registradas nos setores de serviço e comércio fizeram o município encerrar abril com mais desligamentos do que admissões. E nas ruas, o cenário se confirma. Tá brabo. Eu estou desempregada desde dezembro. Já trabalhei, mas nada fixo. Tá ruim mesmo. Em Três Rios, o saldo foi positivo em 32 vagas formais, com destaque para o setor de serviços, responsável pela maior parte das contratações. Enquanto em Paraíba do Sul, foram criados 3 postos de trabalho, impulsionados principalmente pela indústria. Esses números reforçam como o mercado de trabalho pode apresentar realidades diferentes, mesmo entre municípios da mesma região. E ainda nesse assunto de trabalho, como vocês já sabem, nós sempre trazemos aqui no Correio Petropolitano Debate, aqui no município de Petrópolis, existe o serviço do Balcão de Empregos. E para falar sobre ele, na edição de hoje, nós vamos acompanhar um vídeo publicado nas redes do prefeito Ingo Rames sobre as 117 oportunidades que estão disponíveis nesta semana. Olha só. Balcão de Emprego. São 117 oportunidades só essa semana para você. Nosso site da Prefeitura de Petrópolis, a gente tem todas as oportunidades disponíveis para você. Só essa semana nós temos aqui, serralheiro, auxiliar de produção, vendedora, porteiro, advogado, enfim. Nosso site fica disponível para você todos os dias, sendo que todas as segundas-feiras a gente faz a atualização desses cargos. Então toda semana tem novidade para você que precisa de oportunidades no mercado de trabalho. Então a gente vai ensinar para vocês passo a passo como é que você entra aqui no site, como é que você faz seu cadastro, como é que você consegue melhorar o seu currículo. E todo esse serviço também fica disponível presencialmente lá na nossa Casa do Trabalhador, que fica ali no terminal rodoviário, no centro de Petrópolis. Ali na nossa antiga rodoviária. É só chegar lá e procurar o Leonardo, que vai dar maior carinho, maior atenção para você lá. Inclusive amanhã, dia 16, terça-feira, teremos o evento Conexão Emprego e Cidadania. Lá na Casa do Trabalhador, de 9 às 17 horas. Só você chegar, participar, teria Detran, teria corte de cabelo, terão outras atividades também e, logicamente, as vagas de emprego esperando vocês. Só chegar e participar do evento conosco. Grande abraço. Como vocês puderam acompanhar, esse vídeo foi publicado ontem. E hoje a gente vai falar um pouquinho justamente sobre esse evento que está sendo realizado ali no terminal rodoviário do centro de Petrópolis. Isso porque o nosso repórter Gabriel Toledo já está ao vivo de lá e vai trazer mais detalhes justamente sobre a programação e o que está disponível já ali na Casa do Trabalhador. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta mais pra gente sobre essa edição do Conexão Emprego e Cidadania. Boa tarde para você, Hugo. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. A Prefeitura de Petrópolis, está realizando nesta terça-feira, desde as 9 da manhã e vai até às 5 horas da tarde, mais uma edição do programa Conexão Emprego e Cidadania,
aqui na Casa do Trabalhador, na rodoviária do centro de Petrópolis. A iniciativa ela reúne diversos serviços gratuitos para a população, com foco, é claro, na empregabilidade, onde aqui a gente tem o balcão de empregos do município, também qualificação profissional, cidadania e também acesso a direitos. Durante o evento, os moradores podem realizar o cadastro e atualização de currículos no balcão de empregos, que, como podemos acompanhar no vídeo do prefeito Ingo Rames, nesta semana está oferecendo 117 oportunidades de trabalho. Além disso, o trabalhador conta com a impressão gratuita de currículos, emissão de segunda via de documentos, orientação profissional, corte de cabelo masculino, palestra e também serviços de saúde. Na edição de hoje também nós tivemos uma palestra promovida pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, que teve o tema Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho, Desafios e Oportunidades, voltado especialmente para estudantes e jovens em busca do primeiro emprego. Esse evento também conta com o apoio da Fundação Leão 13, Detran, CIEE, FAETEC e também as secretarias de Saúde, Assistência Social e Direitos e Políticas para as Mulheres. Ou seja, o evento rolando ainda até às 5 horas da tarde aqui no terminal rodoviário do centro de Petrópolis, mais especificamente na Casa do Trabalhador. Volto com você. Perfeito, Toledo. Muito obrigado pelas suas informações. E então tá lá, gente. Está disponível para todo o público até às 5 horas da tarde, mais esses serviços disponibilizados nessa edição do Conexão Emprego e Cidadania. Toledo, muito obrigado pelas suas informações. E com você em tela ainda, nós vamos agora para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho tem mais Correio Petropolitano Debate. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e olha só, gente, a obra de reforma, modernização e ampliação da UPA, a unidade de pronto atendimento Natan Garcia Leite, em Teresópolis, está na fase de ampliação. Está sendo realizada a construção de novos espaços em alvenaria para abrigar dormitórios, geradores, depósitos e salas administrativas, permitindo assim a expansão das salas amarelas e vermelhas em até 50%. Olha só. Está em andamento a construção de um espaço para atendimento aos pacientes com síndrome de abstinência alcoólica e de 4 abrigos para ambulâncias na UPA de Teresópolis. Além do trabalho de construção dos novos espaços, as equipes contratadas pela Prefeitura também atuam na revitalização da fachada da unidade de pronto atendimento. O projeto de reforma e ampliação da unidade de pronto atendimento contempla ainda a remodelação do estacionamento e a revitalização de toda a área externa, com iluminação especial. Na área interna, a Prefeitura de Teresópolis informou que a unidade de saúde vai receber novos equipamentos, troca do mobiliário e nova recepção, oferecendo mais conforto para os pacientes e acompanhantes. Além disso, vai ser refeito todo o projeto de climatização do espaço, com a instalação de aparelhos de ar-condicionado em todos os cômodos da unidade. A unidade vai receber um reforço na estrutura metálica, com a colocação de piso compensado naval, uma chapa de madeira estrutural amplamente utilizado por sua alta resistência à umidade. O piso da unidade também vai receber um vinículo novo. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, na nossa previsão do tempo de hoje, eu já posso adiantar uma coisa para vocês. Nós temos uma previsão bem diferente para as cidades da nossa região serrana em comparação com a região centro-sul do estado. Em uma das regiões temos chuva para amanhã, já na outra vai aparecer sol. Mas agora falando de cidade por cidade especificamente, nós vamos começar, é claro, pelas cidades da região serrana, mais especificamente por Nova Friburgo, onde a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e, além disso, pode chover rápido durante o dia e a noite. E os termômetros na cidade variam entre a mínima de 13 e a máxima de 18 graus Celsius, ou seja, aquela temperatura bem abaixo. Já em Teresópolis, a previsão indica um dia de sol, um dia com céu nublado, na realidade, me desculpa, com a possibilidade de garoa já pela manhã. À tarde, sim, será de sol, mas ao longo também nós vamos perceber nós temos a previsão de pancadas de chuva, e a noite será chuvosa. Os termômetros na cidade também variam, entre a mínima de 13 e a máxima de 18 graus Celsius, então essas duas cidades com a mesmíssima previsão de temperaturas. Já aqui em Petrópolis, o dia vai ser um pouco diferente. A quarta-feira vai começar com sol e muitas nuvens. Já na parte da tarde, nós temos aquela previsão de pancadas de chuva que seguem até a parte da noite. E as temperaturas vão variar vão variar com a mesma quantidade de graus, porém elas vão estar um pouquinho abaixo, com a mínima de 12 e a máxima de 17 graus Celsius, então fazendo um pouquinho mais de frio aqui na cidade imperial. E agora, mudando de região, a gente vai lá para o centro-sul e a gente sabe que o cenário vai mudar. Por lá nós não temos essa previsão de chuva para as cidades da nossa região de cobertura. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante todo o dia, mas com aberturas de sol em alguns períodos. Os termômetros são bem mais elevados lá. As temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus Celsius, então o calor aumenta. E para finalizar nossa previsão, como de costume, vamos lá para Três Rios, onde o dia também será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite o céu vai estar com poucas nuvens, e nesse caso os termômetros vão variar entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus,
como de costume, a cidade mais quente da nossa região de cobertura. E com essas informações, encerramos a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, para a gente finalizar a parte de notícias do nosso programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre economia. Isso porque a indústria automotiva brasileira segue em ritmo de crescimento nesse ano de 2026. Alguns dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores mostram avanço na produção e nas vendas de automóveis nos 5 primeiros meses do ano. Olha só. Somente em maio foram produzidos mais de 253 mil veículos no Brasil. O volume representa um crescimento de 15,2% em relação ao mesmo mês do ano passado e o melhor resultado para o mês de maio desde 2019. No acumulado de janeiro a maio, a produção ultrapassou 1 milhão de unidades. O resultado representa alta de 7,1% em comparação com o mesmo período de 2025. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o desempenho positivo foi puxado principalmente pelo aumento nas vendas de automóveis de passeio, que cresceram 21,5%. Os veículos comerciais leves, como picapes e vans, também apresentaram expansão com alta de 7,7%. Já os segmentos de caminhões e ônibus continuam em retração. As quedas registradas foram de 15,1% e 16,3%, respectivamente. A expectativa do setor é que os subsídios previstos no programa Move Brasil 2 ajudem a estimular a recuperação desses mercados. As vendas de veículos também mantiveram um ritmo forte em maio. Foram emplacados 274.700 unidades no mês, um volume 21,7% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A média diária de vendas chegou a 13.700 veículos, a maior desde dezembro de 2014. No acumulado do ano, os emplacamentos já superam 1 milhão de unidades, com crescimento de 16,4% em relação aos 5 primeiros meses de 2025. Um dos destaques é o avanço dos veículos eletrificados. A participação dos modelos elétricos e híbridos no mercado praticamente dobrou em menos de um ano, passando de 10,6% para 19,5% das vendas totais. Além disso, maio também registrou o melhor resultado da história para os automóveis elétricos puros, com 21 mil unidades comercializadas. Somados, os modelos híbridos alcançaram mais de 30 mil vendas no mês. E com essas informações, como eu já havia adiantado, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje e vamos agora para a nossa entrevista com a Heloísa Helena, uma entrevista inédita exclusiva para vocês. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante.
E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui com a Heloísa Helena, que veio conversar um pouco sobre política e também, é claro, sobre esse ano eleitoral de 2026. Tudo bem, Heloísa? Boa tarde, seja bem-vinda. Firme. Muito obrigada pela generosidade democrática do espaço. Sempre é uma alegria estar aqui compartilhando propósitos, projetos e alternativas para o Rio e para o Brasil. Um prazer te receber aqui no programa e antes da gente começar a falar justamente sobre política, queria que você falasse um pouco sobre você, se apresentasse para o nosso público. Bom, eu sou, na verdade, sou professora, né? Eu sou enfermeira sanitarista, sou professora de uma disciplina chamada Epidemiologia e Planejamento de Serviços Públicos. Na verdade, é uma alternativa que analisa as estatísticas oficiais do que as pessoas adoecem, do que as pessoas morrem e projetam serviços para dar conta dessa realidade, sempre na perspectiva de reduzir a mortalidade e viabilizar novos e melhores caminhos. Então, na área da saúde é isso, na área da educação também, e no resto são lutas cotidianas, muito combate ao longo da história de vida para tentar fazer do Rio de Janeiro e do Brasil uma sociedade justa, igualitária e fraterna, que ainda não é, mas um dia será. Sem dúvida nenhuma, esse é o trabalho de todos, justamente trabalhar por ter um Brasil, não falando apenas de Rio de Janeiro, mas um Brasil melhor para o povo. E é justamente sobre isso que eu queria começar conversando com você, Luísa. Queria que você explicasse um pouco justamente a sua trajetória na política. De onde surgiu a ideia de entrar nesse ramo e conforme foi o andamento da sua carreira? Bom, na verdade foi muito por acaso. Eu era militante do movimento social, sempre fiz militância, desde a teologia da libertação até a militância do movimento sindical, mas eu entrei na política eleitoral por acaso. Na verdade, eu estava me preparando para sair do Brasil, eu ia fazer doutorado fora do país e acabou que veio um convite, uma necessidade objetiva do partido que eu fazia parte, né, há muitos anos atrás. Eu acabei sendo candidata, porque nós achávamos que não íamos ganhar a eleição, iríamos fazer o debate programático que era necessário e depois seguiríamos a vida acadêmica. Só que foi o contrário, eu fui eleita, fui vice-prefeita de Maceió, depois fui deputada estadual, senadora, né, por Alagoas, e hoje, né, 20 anos depois, eu voltei ao Congresso Nacional pelas mãos corajosas do Rio de Janeiro. Eu digo sempre que fiquei muito emocionada de voltar ao Congresso pelo Rio, porque meu pai, como muitos nordestinos, meu pai foi pedreiro aqui no Rio de Janeiro, voltou para o Nordeste com o coração partido, o corpo quebrado da condição de pedreiro, né, da construção civil, e com meu irmão mais velho enrolado em trapos, o que nasceu aqui e acabou assassinado na minha adolescência. Então, eu fiquei muito emocionada de 20 anos depois voltar ao Congresso Nacional
pelo estado do Rio de Janeiro. E foi uma experiência muito importante, embora numa situação dramática, porque eu assumi o mandato pela suspensão do mandato do Glauber, que agora já voltou como deputado federal, mas foi um momento muito importante porque é um momento grave para o Rio de Janeiro, né? Todos sabem que politicamente, eleitoralmente, a situação do Rio de Janeiro é muito grave, não é uma coisa qualquer, você tem mais de 800 mil crianças em territórios dominados pela violência, onde tem a maior evasão escolar, a menor taxa de aproveitamento, situações extremamente dramáticas na saúde, na segurança pública, questões ambientais, a vulnerabilidade econômica, social e ambiental muito grande, também num momento difícil para o Rio, pelo debate jurídico em relação aos royalties, né? Por mais que a legislação tenha sido pensada de forma correta para distribuir com outros estados o que subsolo que pertence a outros estados, mas neste momento no Rio de Janeiro é inviável que isso aconteça, porque é um momento de muita miserabilidade, violências as mais diversas, desemprego, situações de muita vulnerabilidade. Nós não podemos, infelizmente, ficar sem esse recurso. Então, é um outro dramático debate. E nós tivemos a oportunidade, inclusive com a ajuda de muitas pessoas do Rio de Janeiro e de outros estados também, que possibilitaram que eu apresentasse mais de 75 projetos que vão desde a situação do BPC, né, uma situação muito dramática. Quem tem o BPC sabe o que é o significado de 3 milhões de pessoas numa fila do INSS, buscando ou acesso à aposentadoria ou um benefício de prestação continuada, até uma situação dramática de mães com crianças autistas com diagnóstico permanente, vendo seu BPC suspenso de uma forma arbitrária, demonstrando negligência e irresponsabilidade. Nós apresentamos vários projetos, tanto na área econômica como questões relacionadas ao crédito consignado, ao financiamento do FIES, questões relacionadas à saúde, educação, segurança pública, redução da vulnerabilidade do mundo do trabalho, da economia doméstica, enfim, muitos projetos importantes que a gente espera realmente que possa ter o andamento no Congresso Nacional e que possam ser aprovados, porque todos os projetos que nós apresentamos dão conta da vivência cotidiana de pessoas aqui no Rio de Janeiro e de pessoas em outros estados também, que me deram a honra de apresentar projetos representando a superação da dor e do sofrimento por elas vivenciado aqui no Rio e em outros estados também. Além, claro, do mecanismo de fiscalização, monitoramento e controle, como é nossa obrigação fiscalizar, especialmente relacionado à tentativa e pressão para viabilizar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito relacionada ao Banco Master. Não é uma coisa qualquer, são 19 estados no Brasil fragilizados economicamente pelo banditismo político no Banco Master, mais de 250 mil beneficiados aqui do estado do Rio de Janeiro, aposentados e pensionistas que podem ser diretamente lesados com essas operações de crédito e, na verdade, sempre quem paga a conta do banditismo político é a população mais pobre, porque via antecipação do recurso, como foi feito pela Caixa Econômica e Banco do Brasil, para montar o Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro que os bancos públicos participam para todo o sistema financeiro, mas especialmente os orçamentos municipais e estaduais, que é quem serão, entre aspas, chamados, convocados para tampar o rombo do banditismo político via Banco Master. Então, nós trabalhamos muito no sentido de que isso fosse superado e, mesmo fora do Congresso, né, a partir dessa semana, mas continuarei trabalhando com todas as forças para viabilizar os projetos que apresentamos e o mecanismo de fiscalização, monitoramento e controle, como é a obrigação de qualquer parlamentar. E, Luísa, tem um ponto bom da gente destacar, você citou diversas ações, diversos projetos, e é um período bem curto. Como você mesmo disse, foi justamente
suprindo a parte, né, na questão da suplência justamente do Glauber Braga, que tinha tido mandato suspenso, e esses mais de 70 projetos, como você mesmo disse, aconteceram em aproximadamente 4 meses. É um ponto muito importante da gente destacar essa possibilidade, não só sua, mas do político como um todo, de se mobilizar. Porque, é claro, a gente destaca que existem projetos de maior e menor complexidade, mas que todos os políticos deveriam ter uma ação nesse sentido da agilidade, tentar sempre buscar no menor espaço possível, é claro, respeitando as complexidades de cada projeto, o bem da população das diferentes maneiras, não é mesmo? Com certeza. E você ser capaz de ouvir ou identificar matematicamente, como é minha área, porque eu acabo também analisando as estatísticas oficiais que mostram histórias de vidas destruídas pelos mais diversos setores, trabalhar com base nas estatísticas oficiais num país que tem muita produção de dado estatístico e, portanto, não tem nem desculpa de não fazer planejamentos corretos, porque o Brasil é um dos países que mais coleta dados estatísticos de qualidade do ponto de vista matemático, além de uma outra questão, porque eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, especialmente como eleitor, a quem você disponibilizaria um mandato, incluindo mais de 250 milhões de reais de emendas de execução obrigatória que todo deputado tem direito a ela. Eu não tive direito porque, como suplente, o titular do mandato já tinha feito as indicações do ano anterior e do ano posterior. Mas eu acho que o eleitor tem que se perguntar a quem ele destinaria mais de 250 milhões de emendas de execução obrigatória. Portanto, o parlamentar coloca numa área obrigatoriamente, o governo federal tem que destinar para aquela área onde foi colocado no orçamento. Então, são questões muito sérias. Imagina os bilhões, né, que estão à disposição dos parlamentares. Um deputado federal ter mais de 250 milhões de dinheiro, de emenda, de execução obrigatória para 4 anos, não é uma coisa qualquer. Pode promover, sem dúvida, transformações objetivas, verdadeiras revoluções na vida cotidiana, especialmente da população mais pobre. Do mesmo jeito que os projetos, que embora possam demorar mais, ao mesmo tempo que a gente apresentava um projeto, a gente também cobrava que o executivo, que pode agilizar determinadas questões via portaria ministerial, como é a questão do SUS, que a gente tem a legislação mais avançada do mundo, mas ainda tem um abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade objetiva de acesso. Quando eu apresentei o projeto para o tempo máximo de espera para crianças e adolescentes diante do Sistema Único de Saúde, isso poderia ter sido resolvido com uma portaria ministerial que tem força de lei, com medidas provisórias que têm eficácia imediata, força de lei, antes mesmo de ter que tramitar durante tanto tempo. Mas como eles não fazem, não podemos usar isso como desculpa e não fazer. É nossa obrigação fazê-lo também, até porque, como sabem os profissionais da área da saúde, um único dia que uma criança não inicia, por exemplo, em meningite bacteriana, se você não inicia o tratamento com um antibiótico, não é identificado precocemente, você pode sair de uma unidade de saúde morto ou com 4 membros amputados pela necrose de extremidade. Então, é inaceitável. Existem áreas que não podem esperar nem a eleição, nem a revolução. Saúde, educação, segurança pública, questões ambientais de muita gravidade, moradias em áreas de alta vulnerabilidade, de alto risco, não podem esperar. Portanto, a gente tem que cobrar agilidade, apresentar projetos para fiscalização, monitoramento e controle, para que esses serviços tenham eficácia, agilidade, resolutividade, porque as populações, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade econômica, social e ambiental, elas não podem esperar. Por isso que a nossa obrigação é também pressionar na fiscalização, apresentar projetos que possam melhorar a vida cotidiana das pessoas e fiscalizar a utilização do dinheiro público, seja
nas emendas ao orçamento, seja como o governo viabiliza a execução orçamentária também. Até um dos tópicos do seu trabalho você fala sobre a cruzada a favor dos pobres, a cruzada contra a pobreza. Eu queria que você explicasse um pouco justamente do trabalho efetivo nesse sentido. Você claro, já citou diversos exemplos, mas é para a gente poder deixar mais explícito ainda para o nosso público como é que funciona esse trabalho para essa população que precisa tanto. Eu digo sempre que assim, as políticas sociais, as políticas públicas, elas servem para todas as pessoas. Óbvio, mas existem pessoas que a vulnerabilidade cotidiana pode levá-la à morte ou à morte em vida. Às vezes você está biologicamente vivo e perdeu a inocência, perdeu a esperança. Quando você mora num território de alta vulnerabilidade social e econômica e vivencia a violência todos os dias, é óbvio que a sua chance de ser mão de obra escrava do crime organizado ou do narcotráfico é infinitamente maior do que outra pessoa que tem a vida vivida em dignidade e em plenitude. Então, eu digo sempre que saúde, educação, segurança pública, inserção econômica através da capacitação profissional e inserção produtiva e áreas de alta vulnerabilidade ambiental, elas não podem esperar, porque um dia pode levar à morte física e à morte em vida também. Então, todos os projetos que nós apresentamos, desde aqueles que levam o BPC a retirada da condicionalidade de renda para que uma pessoa com transtorno psíquico, com uma deficiência, qualquer uma caracterização da deficiência, ela tenha acesso ao benefício de prestação continuada como direito e não como condicionalidade de renda, como direito da pessoa e não como condicionalidade de renda, até os mecanismos de revisão de taxas de banco para quem está literalmente preso, aprisionado no crédito consignado, como acontece com muitos servidores públicos do Brasil todo. Nós apresentamos projeto em relação a isso também. Na área da educação, a luta, gigante. Às vezes eu digo que eu até me sinto envergonhada de ainda ter que falar e cobrar e exigir e propor alternativas para a educação e ensino integral, porque o Rio de Janeiro já vivenciou isso como experiência concreta e objetiva com Brizola e Daci. Há mais de 35 anos atrás, Brizola e Daci levantaram equipamentos públicos com educação em horário integral, com assistência à saúde, odontológica, com vários equipamentos públicos com alternativa de políticas sociais, que ia do esporte à escola de música e a possibilidade concreta de você ter alimentação digna, serviços de saúde digno, serviços sociais com alta qualidade. É até triste que tantos anos depois a gente tenha que estar insistindo em tratar disso, apresentar projetos sobre isso, estabelecer mecanismos de fiscalização ainda sobre isso, quando o Rio de Janeiro já vivenciou uma experiência como essa. Infelizmente, a elite política e econômica, quando tenta aniquilar a obra de alguém, ao invés de fazer melhor, tentaram apagar a memória de Brizola e Daci do coração de um povo, apagando a sua obra, coisa que seria impossível de fazê-lo. Então, todos esses mecanismos que a gente trabalha do ponto de vista das políticas sociais e das políticas públicas, é porque existem pessoas que não podem esperar. A infância não pode esperar. A infância, a inocência, uma vez perdida, é um momento da vida que ele nunca se recompõe. Nunca mais você pode vivenciar a infância novamente. Então, tem que ser visto como elementos sagrados da administração pública. E isso significa investir recurso, ter resolutividade e eficácia, ter fiscalização para que o dinheiro não seja roubado nem desviado e que os trabalhadores que estão nessas áreas, trabalhadores da segurança pública, trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, eles sejam infinitamente respeitados, bem remunerados, visto as condições dignas de trabalho, para que eles também possam prestar o melhor serviço para aqueles que precisam muito. Porque a população mais pobre, ela tem como única referência o setor público. Ela não pode escolher
pelo plano de saúde, ou pela hotelaria, ou pela escola. Ela tem como única alternativa o setor público. E, portanto, o setor público tem que ser feito com o máximo de dignidade, de eficácia e resolutividade para essas pessoas que não têm um plano B. Elas precisam que isso seja feito com muita dignidade. E Luiz, um ponto que você trouxe até mais de uma vez durante essas respostas é justamente o apoio à população que vive em áreas que são suscetíveis a desastres, que existem as famosas falhas estruturais. A gente está aqui na TV Correio da Manhã, que é localizada em Petrópolis, que é justamente uma cidade que tem muito dessa questão da vulnerabilidade. Queria que você falasse um pouco justamente do seu trabalho aqui para o município de Petrópolis. Esse é uma das motivações que a gente tem lutado muito em relação ao debate dos royalties, justamente por isso, porque é fácil uma pessoa de um outro estado dizer, mas é muito importante que esse recurso venha para cá. Tinha uma lei, estava estabelecido judicialmente, agora o debate é no Supremo, vocês podem ficar sem esse recurso. Não pode, infelizmente não pode. Claro que a gente pode analisar que teve muita roubalheira, muito governador preso, muito roubo na Assembleia Legislativa, muito roubo no governo federal. Tudo você pode analisar, você só não pode penalizar 70 mil pessoas que estão em áreas de altíssima vulnerabilidade e que elas precisam ter um lugar digno para morar. Então, se querem rediscutir recursos, inclusive royalties, tem que rediscutam redimensionando o destino desse recurso. Agora, não pode tirar o dinheiro do Estado e quem vai ser penalizado, quem será sempre penalizado são as populações mais pobres com um déficit gigantesco desse recurso. Então, ou o governo federal recompõe do ponto de vista orçamentário esse recurso que será destinado a outros estados, o que não pode é a população pobre pagar. E o pior mesmo é porque já existem alternativas concretas, objetivas. O que não falta são elementos técnicos e tecnológicos para identificação dessas áreas de risco. Todas as pessoas sabem onde estão as áreas de risco e o governo federal tem obrigação, porque nenhum município sozinho consegue dar conta de projetos habitacionais. Isso é impossível. Então, é de fundamental importância que o governo federal, que já tem o levantamento de todas as áreas de vulnerabilidade ambiental e possa redimensionar, né, as populações com condições dignas de habitação para outros locais. Então, é possível fazer isso, isso não quebra o Estado, isso não quebra o país, agora o que precisa realmente é vontade política para viabilizar. Sem dúvida nenhuma, um ponto importantíssimo da gente destacar, justamente por conta dessa cicatriz que a gente tem aqui no município de Petrópolis e, como você mesmo disse, não é uma questão que se limita aqui à cidade. Toda a região serrana vive com essa questão e diversas outras regiões do estado do Rio de Janeiro e até mesmo do Brasil. Eu vim muitas vezes aqui, até como voluntária, Petrópolis, Teresópolis, até Pati de Alferes, que teve isso há uns 4 meses atrás, vocês devem ter acompanhado isso também, várias dessas áreas. Então, não é possível que as áreas de vulnerabilidade ambiental, que também trazem junto a vulnerabilidade econômica e social, não é possível, porque diagnóstico já tem. Alternativas técnicas já existem. O que falta realmente é vontade política de viabilizar. E isso tem que ser feito com o governo federal e antes de que mais dor, sofrimento, como você corretamente disse, mais cicatrizes profundas nas emoções, nas famílias, na vida das pessoas e da cidade, para que mais cicatrizes não voltem a acontecer, precisamos identificar precocemente essas áreas, já estão identificadas, os satélites já mostram isso, todos os diagnósticos técnicos com a tecnologia disponibilizada já identifica isso, agora tem que, antes de que a dor aconteça, a gente possa viabilizar as alternativas que já estão disponíveis. Até um outro ponto que eu gostaria de destacar, você trouxe diversos pontos que são justamente reativos, que são situações que infelizmente já existem no município, no estado, no Brasil, mas também é importante a gente destacar o outro trabalho dos deputados, dos vereadores, de todos os entes, de todas as pessoas que fazem parte da política do país,
que é justamente a questão da prevenção. Queria que você justamente falasse sobre essa questão de prevenção, não apenas de desastres naturais, mas a prevenção para a proteção da população. A prevenção, ela é um dado essencial, né, para qualquer articulação técnica, né? Na área da saúde, a gente trata de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. A semana passada eu tive um debate junto com o ministro, é por isso que é importante quando você diz que são em várias áreas, eu tive um debate com o ministro da Justiça e Segurança Pública, na comissão que eu fazia parte, quando estava lá na Câmara, e nós tivemos um debate exatamente sobre esses pontos, incluindo prevenção. E eu dizia que o Estado brasileiro, né, o país, nem olha para os seus policiais, porque não tem piso nacional, não tem um plano de carreira e salário da segurança pública, não tem dignidade no cotidiano, geralmente são filhos da pobreza, por isso que eles deixam para lá e não tem nenhum respeito pelas forças policiais, alguns até falam delas, mas não lutam por elas como deviam lutar, para que tivesse condição digna de trabalho, tempo máximo na atividade fim, menos tempo na atividade fim, além dos mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle da atividade, como qualquer atividade tem que ter, especialmente as atividades que lidam diretamente com a vida. Pode salvar uma vida e pode tirar a sua própria vida no exercício profissional e tirar a vida de outro numa atividade profissional. E outra questão das políticas sociais nessas áreas de prevenção à violência. Ora, se toda a estrutura armada do Brasil, o país que tem lança-mísseis, tem uma bomba termobárica de 9 toneladas, é um país que não consegue entrar em todos os territórios, como é que você vai jogar nas costas de uma única criança ou jovem de que ele não seja mão de obra escrava do crime organizado e do narcotráfico? É impossível fazer isso. Então, tem que ter mecanismo de prevenção, desde a prevenção em relação a fármacos, ou a prevenção em relação à imunização, ou a prevenção em relação a áreas de vulnerabilidade, ou a prevenção em relação a políticas sociais para reduzir o risco de que aumente a fila de mão de obra escrava do narcotráfico. Isso pode ser feito. E o que é mais triste é porque tudo isso que eu estou aqui falando, né, elaborando na palavra, tudo isso já é comprovado cientificamente que reduz o risco. Tudo isso já é visto como mecanismo de prevenção. Vai prevenção desde a que uma barreira caia e que as pessoas morram, prevenção em relação à fila de mão de obra escrava do crime organizado, prevenção em relação à forma como as atividades são desenvolvidas, seja na saúde, na educação ou na segurança pública. Tudo isso já é concretamente, tecnicamente demonstrado, tudo isso já é, inclusive, medido. Tem medição de quanto custa cada uma dessas ações e, com certeza, não custam, né? O que você não pode aceitar é que custe a dor e o sofrimento de uma pessoa. Isso é que não pode ser aceitado, porque na área da saúde a gente diz uma frase que diz assim: uma única vida, né, perdida por causa evitável deveria causar assombro à humanidade. Então, na área de segurança pública, na área de vulnerabilidade ambiental, quando a condição indigna da tristeza da indignidade humana numa área de risco do ponto de vista da vulnerabilidade ambiental, ou na área social, ou na violência, em qualquer uma dessas áreas, já existe tecnicamente alternativas concretas e objetivas como minimizar o problema, como viabilizar alternativas de prevenção e também de recuperação e de reabilitação. Então, infelizmente, às vezes, a cantilena enfadonha, mentirosa, desqualificada tecnicamente, de dizer que não tem alternativa, como se nós estivéssemos no fatalismo do fim da história, então não tem como resolver os problemas de vulnerabilidade ambiental, econômica, social, ou dos territórios dominados pelas mais diversas formas de violência. Isso é uma mentira. Isso deveria ser considerado inaceitável para qualquer personalidade que está numa instância de decisão política, portanto, no espaço do poder, e tem obrigação de lutar com todas as suas forças para que isso seja viabilizado.
E este país, até por não olhar para os mecanismos de prevenção, é que ele não pode ser considerado uma pátria ainda. O país não pode ser considerado uma nação porque entrega todas as suas riquezas, das terras raras, as riquezas do subsolo, das áreas agricultáveis. E não pode porque não trata seus filhos como filhos de uma pátria. Seus filhos como iguais. Então é por isso que a gente tem que continuar lutando muito, pelo menos para o que já está garantido na legislação, possa ser considerado realidade na vida concreta das pessoas. E isso é possível. Tenha certeza que isso é possível de ser viabilizado. Perfeito, Luísa. Eu acho que nós debatemos os principais tópicos que nós precisamos destacar. São tópicos realmente de extrema importância para toda a população, de interesse popular mesmo. Então, eu acho que nós passamos principalmente essas partes. E, só para finalizar, queria saber se você queria deixar um recado para a nossa população. Aí assim, Dana pode dar. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a vocês pela generosidade democrática do espaço. Pedir às pessoas que nunca percam a esperança e nunca percam a possibilidade de se indignar com a dor e o sofrimento de outra pessoa, que vai desde a criança que poderia ser uma cientista no futuro, não pode ser condenada a ser mão de obra escrava do crime organizado, uma pessoa que está numa situação de rua, num frio tão grande como esse. Então, que você sempre olhe para o outro como gostaria que fosse olhado o seu ser mais querido e mais amado. Então, vamos continuar lutando e lutando e lutando, sem perder a esperança e sem perder a possibilidade de sentir a dor do outro como se dor profunda sua realmente fosse. Muito obrigada. Perfeito, Luísa. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber e, mais uma vez, um prazer conversar sobre esses assuntos de tamanha importância. E, gente, com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.